electric car is here. E foi embora mais rápido do que chegou, porra. Beleza, galera Gearhead? Bem-vindos ao canal de novo. E hoje nós vamos falar de um veículo bastante interessante. Como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu botei a propaganda do carro da época. Esse é um carro chamado General Motors EV1 e foi um dos primeiros carros elétricos a serem produzidos e vendidos na América do Norte. A história é tão confusa e misteriosa que fizeram 2 documentários e escreveram um livro para falar sobre esse carro. Ele gerou bastante polêmica nos Estados Unidos nos anos 90 e 2000 e por isso que a gente vai falar dele aqui no canal em 3 episódios separados. A história do EV1 começou como um conceito chamado Impact, que foi apresentado no início de 1990. Esse próprio conceito surgiu de conhecimentos adquiridos pela GM no final dos anos 80, quando eles participaram de várias corridas de carros movidos a energia solar. Ainda em 1990, diante de reações positivas de potenciais clientes, a GM declarou que iria produzir o veículo nos anos subsequentes. Surpresa com a reação do Impact, uma agência governamental chamada CARB, California Air Resources Board, desenvolveu um programa ambiental de incentivo à produção de carros com zero emissão. De acordo com esse projeto, todas as grandes montadoras americanas teriam que fornecer algum tipo de projeto ou protótipo e depois desenvolvê-lo para as ruas. Inicialmente bastante animadas, várias dessas empresas se demonstraram bastante positivas em relação a esse tipo de carro e começaram a apresentar alguns desses projetos. Toda essa comoção por parte dessas empresas americanas e das agências governamentais surgiu do fato de que a Califórnia era um dos países com maior índice de poluição. Era um dos estados americanos com maior índice de poluição do ar. Foi nessa época que empresas como a General Motors começaram a pensar na viabilidade de carros elétricos, como o EV1 e a Toyota, por exemplo, com a RAV4 EV e a Honda com o EV Plus. Como parte de seu projeto, a General Motors iniciou um programa chamado Preview, onde 50 carros foram produzidos e cedidos a motoristas experimentais para que eles pudessem avaliar o veículo por 2 semanas. A empresa esperava que a demanda por esse veículo não seria tão grande, que talvez umas 80 pessoas chamariam para tentar conseguir uma vaga, mas no fim das contas 14 mil pessoas ligaram para a empresa pedindo por um carro. Para a mídia nacional e internacional, isso parecia um sonho, só que para a General Motors, It was at this moment that he knew. He fucked up. a empresa nunca esperou que receberia tanta demanda desse jeito e acabou percebendo que o projeto seria extremamente inviável financeiramente. O problema era que eles criaram um hype tão grande para esse carro que eles não podiam agora sair desse programa, até porque as agências governamentais estavam forçando eles a fazer isso basicamente. O dilema que a própria empresa criou para si mesma era que com esse veículo elétrico eles estavam literalmente negligenciando bilhões e bilhões de dólares investidos em motores a combustão interna. Então como é que você faz um problema desses desaparecer? Bem, você não faz. Então foi a partir de 96 que a empresa começou a produzir o EV1. O primeiro estágio, nomeado de Generation 1, produziu 660 carros com baterias de chumbo, que não eram tão eficientes, davam mais ou menos um alcance de 70 milhas, 100 milhas, dependendo do caso. A parte interessante da história realmente começa aqui. Porque, na verdade, ao invés de vender esses carros, a General Motors fez um leasing, ou seja, você assina um contrato, você usa o carro e paga pelo que você está usando, você não é dono do carro. Então, quando o contrato se encerra, você devolve o carro para a empresa, ou dependendo do caso, você compra o carro pelo valor de mercado. A estreia do carro utilizou como publicidade o fato de várias celebridades de Hollywood, como Danny DeVito, Mel Gibson, Alexandra Paul, Tom Hanks, todos esses grandes atores e produtores de filmes estavam fazendo leasing desse carro. Os primeiros anos de produção e marketing do EV1 foram bastante lentos, eles só fizeram leasing de 300 carros nos primeiros anos, só que, de acordo com a própria General Motors, muitos desses clientes eram muito devotos ao veículo e passaram a utilizar ele não só como um brinquedo ou como um veículo de diversão, mas como um produto de uso diário. Essa pouca atividade comercial se deu ao fato de que, bem, não é todo mundo que aluga um cupê de 2 lugares. A partir do ano modelo de 1999, a empresa lançou a versão Generation 2. Agora a bateria não era mais de chumbo, e sim de níquel metal hidreto. Essa bateria fornecia um alcance maior da quilometragem para 140 milhas, e a empresa também conseguiu reduzir vários dos seus custos de produção. Mesmo com todos esses avanços,
era agora que começava o fim do EV1. Por aqui a gente acaba o primeiro episódio dessa série, vão ser 3 episódios, então se você quiser, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e avalie esse vídeo, além de continuar acompanhando a gente nesses próximos capítulos, por assim dizer, da história do EV1. É isso aí, galera, valeu!